Nesse vídeo oferecido pela Design Líquido, nós vamos explicar como funciona a nova biblioteca de criptografia implementada em Delegua. A ideia é mostrar alguns dos algoritmos mais consagrados, bem como algumas funções que a gente tem, não necessariamente indo muito a fundo no que é criptografia, mas tem várias coisas aqui que são importantes, principalmente para aplicações comerciais. Então essa biblioteca foi implementada pensando nessas aplicações comerciais que devem surgir no futuro. Antes de mais nada, acho que a gente pode falar sobre o conceito de criptografia em geral. Quando eu estava na escola, por exemplo, e devia ter os meus 13, 14 anos, uma das coisas que a gente fazia era desafios criptográficos um para o outro. A gente fazia uma brincadeirinha que a gente passava um bilhetinho para o colega e o colega tinha que tentar quebrar o algoritmo de criptografia. E normalmente esse algoritmo de criptografia ele envolvia trocar uma letra, né, fazer um deslocamento de letra ou fazer uma tabela de para, né, que a gente chama, trocando as letras de lugar. E tinha algumas soluções até bem criativas envolvendo posição do texto, né? Mas esses algoritmos criptográficos são aqueles mais fracos. E são semelhantes a, por exemplo, aquela história que teve no Brasil sobre o menino do Acre, que ele escrevia nas paredes, utilizando símbolos, enfim. E a maneira com que ele escrevia nas paredes era justamente essa criptografia mais simples, que é a substituição de um símbolo por outro. As criptografias modernas que existem hoje na computação, elas não são tão simples assim. Não é simplesmente você trocar um símbolo pelo outro. Mas envolve muito funções matemáticas que geram o que a gente chama de dispersão. Dispersão, ou então o nome mais comum em ciência da computação, que é hash. E essas dispersões ou hashes, eles são baseadas numa entrada que se recebe. Há uma determinada operação matemática envolvendo essa entrada, normalmente rotação de bits e substituição, enfim, multiplicações e enfim, trocas de valor. E aí com elas a gente gera essas dispersões e nem todas elas são reversíveis, é importante dizer. Algumas que eu vou mostrar aqui são reversíveis, mas a maioria não é. Essas que são reversíveis, elas normalmente exigem o uso de chaves públicas e privadas. Existem algumas que é uma chave só que você pode usar a chave para criptografar e para descriptografar, mas elas não são muito seguras. Hoje em dia, os algoritmos mais modernos na internet, eles usam uma chave pública e uma chave privada. E longas entradas e longas cadeias de implementação. Enfim, para usar a biblioteca criptografia de Delegua, você pode digitar, por exemplo, var criptografia, importar criptografia. E vamos falar desse ambiente que eu estou usando aqui, Delegua Web, né? designliquido.github.io/Delegua Web. Tem também na nossa extensão da Design Líquido, a gente tem Delegua linha de comando, enfim, né? Quando a gente fala de Delegua, uma biblioteca, ela é universal, ela roda em qualquer lugar, não importa o sistema operacional, o dispositivo, enfim, ela roda igual, da mesma forma para todo mundo. O código de Delegua criptografia é aberto. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo, mas já posso falar, github.com/designliquido/delegua-criptografia. Tem toda a implementação lá. Não precisa usar em Delegua, você pode usar em JavaScript ou TypeScript, por exemplo, é compatível também. Mas enfim. Então é assim que a gente chama em Delegua. var criptografia igual importar criptografia. Se esse nome aqui for muito grande, você pode chamar, sei lá, de C, mas a gente vai usar a criptografia mesmo. E a primeira coisa que eu quero demonstrar aqui é uma dispersão chamada MD5. MD5 foi a primeira dispersão ou hash que eu aprendi lá nos meus idos tempos de faculdade. E ela não é reversível. Dado uma entrada, ela vai gerar, né, uma dispersão ou hash que não é reversível. Toda vez que se tem a mesma entrada, tem-se a mesma dispersão. Tanto é que, se eu fizer, por exemplo, escreva, né, criptografia, ponto. Tem todas as funções aqui, né? Eu vou escolher MD5 e tem que colocar um texto aqui, né? Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 para demonstrar. Ele vai imprimir desse jeito. Se eu fizer, né, uma variável chamada v com o conteúdo 1, 2, 3, 4, 5 e fizer um escreva de criptografia.md5,
e passar a ver aqui, eu vou ter a mesma coisa duas vezes. Então, o MD5 ela é assim, independente de sistema operacional, linguagem de programação, enfim, o que você estiver usando, a implementação de MV5 ela é sempre a mesma. Isso confere a gente a habilidade, por exemplo, eu gerar uma dispersão MD5 em Delego e eu querer validar ela em qualquer outro site, qualquer outra linguagem de programação, enfim, eu posso fazer isso, porque o algoritmo é universal. Então vamos para uma coisa mais robusta, né? Porque, por exemplo, esse MD5 ele é considerado uma cadeia curta, né, de dispersão. Isso quer dizer o quê? Que existem outros textos, como 1, 2, 3, 4, 5, que geram a mesma dispersão MD5. Portanto, o MD5 ele não é seguro para, por exemplo, você colocar uma senha no banco de dados. Vamos dizer que você quer criar uma senha no banco de dados, aí você usa o MD5 para criar aquela senha, né? Não é seguro usar isso aqui. É bem simples de quebrar, inclusive. E aí vieram coisas um pouco mais fortes durante a evolução da internet, principalmente, né? E uma delas é chamada, a que é mais popular em redes sociais, principalmente para algoritmo de encontrar pessoas, né? Sabe quando você está na rede social, você visita um determinado site e depois você vê um anúncio sobre esse site na rede social? Isso é feito através de compartilhamento de informações entre o site que você visitou e a rede social. E tem algumas informações sobre você ali. Só que o site que você visitou não é autorizado a compartilhar aquela informação plena, por exemplo, seu e-mail, porque é meio inseguro, né? Então o que eles fazem? Eles geram uma dispersão ou hash, e o que eles compartilham com a rede social é a dispersão ou hash. E uma das mais populares se chama SHA-256, que tem 64 bytes de tamanho. Ela é bem grandona, inclusive, né? E ela aceita uma série de textos mais longos, né? Sem colisão. Ou melhor dizendo, até tem uma colisão, mas a colisão ela é muito baixa, né? Considerando. É muito difícil você achar dois textos, né? Que vão gerar a mesma dispersão SHA-256. E para usar ela, bom, extremamente simples, né? Então, se eu quiser usar var hash SHA-256, eu posso fazer criptografia ponto SHA-256. E aqui eu posso passar, né, o meu 1, 2, 3, 4, 5 de novo, né? Escrevo hash SHA-256. O ponto e vírgula não precisa. E aí ele gera isso aqui. Então é muito comum usar o SHA-256 para gerar dispersão para e-mail, dispersão para número de telefone, dispersão para CPF, enfim, né? Porque aí na hora de conciliar registro, por exemplo, no algoritmo de rede social, né, eles usam a dispersão SHA-256. E aí existem casos que essa dispersão ela é curta demais. E aí tem mais o algoritmo, né, que é o 512. E essa é bem longa mesmo. Né? SHA-512. Esse texto eu não preciso. Então, se eu quiser gerar, tá lá o SHA-512. Ele é bem compridão. Vamos falar agora de uma categoria de criptografia que a gente pode chamar de pseudo-algoritmo, eu diria, que não é exatamente uma coisa muito segura para você usar. Toda vez que você ouvir o nome base 64, tá, o que você está fazendo é uma operação matemática pura e simplesmente de usar 64 símbolos para um determinado byte. É só isso. Não tem mais nada. Por isso que é muito fácil de reverter um base 64. Tem até sites por aí que tem o codificador e o decodificador, né? Esse editor aqui que vocês estão vendo, ele aceita a base 64. Se eu colocar aqui interrogação código e colocar um código base 64 válido aqui, ele abre essa página aqui já preenchido. Vamos fazer um teste, ó. Eu vou copiar esse texto aqui, tá? E eu vou atrás de um base 64 encode. Clico no encode.
coloco o meu texto ali e vou gerar um encode. E aqui, ó, ele vai gerar um texto base 64. O que eu faço aqui? Eu ponho, para vocês acreditarem em mim, eu vou apagar aqui. Tá? Aqui tem um exemplo de código que eu vou apagar, um outro código que eu estava testando, e eu vou colar esse que eu peguei desse site base 64 encode aqui. E quando eu recarrego, tá ali o meu texto. Então ele é bem simples, né? De quebrar. Não é nem uma criptografia, não é considerado uma criptografia. É simplesmente você pegar um conteúdo e mudar a base numérica dele para uma base que usa 64 caracteres diferentes por byte. Tanto que é bem simples de reverter. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um var texto base 64 criptografia ponto codificar base 64, tá? E vou passar aqui meu texto secreto, que de secreto não tem nada, né? E aqui eu vou fazer um escreva texto base 64. Bom, agora toda vez que você vê um base 64 em algum lugar, você sabe como é que faz para reverter. E tá aqui o meu base 64. Se eu pegar esse valor aqui e for lá no site do base 64 decode, ele vai escrever meu texto secreto. De novo. Mas eu posso fazer aqui no editor, né? Reverter texto base 64 igual criptografia ponto decodificar base 64 e eu passo o texto base 64 ali. E daí na hora de eu escrever, eu vou escrever o meu reverter texto base 64 aqui. Meu texto secreto. Que, como eu falei, de secreto não tem nada, né? Não se usa nem base 64 e nem MD5 para criptografia séria. Só para, enfim, coisinhas, por exemplo, né? Se eu quiser passar um código assim, né, e montar um link de internet, base 64 é legal. Usa-se, tem uma autenticação que chama JWT, né? Que para fazer o cabeçalho é um base 64 também. Enfim, então para essas é legal ter. Não para criptografia séria. Para criptografia séria a gente usa coisas bem mais robustas. Por exemplo, vamos falar do que é reversível agora. Um dos modelos reversíveis de criptografia que existem se chama AES 256. E esse é um dos que usam chave única, tanto para criptografar quanto para descriptografar. E eles geram algumas coisas, né? Não apenas o texto criptografado e o texto descriptografado. Além do texto criptografado e descriptografado, tem uma coisa chamada vetor de identidade, que é gerada com o AES 256. E ela é usada normalmente para fazer a operação de descriptografia, porque não basta apenas a chave, né? Tem que se ter acesso a esse vetor de identidade. A gente chama esse vetor de identidade de IV, né? Identity Vector. Precisa desse Identity Vector para desfazer a criptografia. E só tem como tendo a chave original mais o vetor de identidade. Então eu vou mostrar agora como é que funciona essa criptografia. Então, eu vou chamar minha variável de resultado dessa vez. E vai ser criptografia.criptografar AES 256. Então ele pede um texto e uma chave. E aqui eu vou ser super original, eu vou fazer minha mensagem secreta, né? E vou passar uma chave minha hífen chave. Não é nem forte essa chave aqui. É muito curta, inclusive. Normalmente para AES 256 a gente usa chaves mais longas, né? Mas esse aqui tá bom só para a gente ver o que vai acontecer. Então, eu vou pedir
para a Delego escrever para mim o resultado. Tem um texto criptografado aqui e tem o nosso IV Identity Vector. Só que o que acontece? Se eu rodar essa função de novo, o texto criptografado muda e o Identity Vector muda. Ele nunca é igual. O que isso me garante? Me garante que para cada texto criptografado e para cada Identity Vector, eu só tenho a opção de usar as duas coisas juntas. Então, se alguém tentar usar um Identity Vector diferente desse texto criptografado, não consegue usar. E bom, aqui dá para ver o valor desse algoritmo, né? Então, para eu descriptografar, eu preciso necessariamente usar o que veio desse resultado aqui. Senão eu não consigo. Então, eu faço um var texto original recebe criptografia ponto descriptografar AS256. E aqui vai ser, bom, bem fácil, né? Resultado.texto criptografado. A chave eu já vou copiar ela. E aqui tem que ser o resultado.iv. Que aí a gente garante que não importa o que vir aqui, né? Em cada um desses dois, o resultado ele vai conseguir ser descriptografado. Então eu pego a minha super chave aqui, fortíssima, e vou escrever o texto original. E tá lá a minha mensagem secreta. Então esse aqui rotaciona, mas esse aqui não. Esse aqui sempre vai ser a mensagem secreta. Eu posso rodar várias vezes, né? Que o AES ele vai mudando, mas o texto original não. Então é isso. Essa é uma demonstração dessa biblioteca bem simples, na verdade, né? A pesquisa sobre cada um dos algoritmos que eu mostrei aqui eu deixo a encargo de vocês, que eu acho que é bem interessante ler sobre elas e por que elas surgiram. E, enfim, essa é a biblioteca de criptografia de Delego. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal para receber mais conteúdo. Dão aquele joinha pra gente, o like, sempre importante. Verifique os nossos repositórios no GitHub e até o próximo vídeo. Muito obrigado.